Polêmica. Trump pode conceder perdão para o rapper Diddy. Exatamente. Pois é. Um caso que abalou a indústria musical. Diddy, que tem uma grande, de certa forma, referência no âmbito musical em relação ao sucesso profissional e ascensão de diversos artistas, mas por outro lado existem no caso muitas histórias obscuras em relação às suas festas do branco, né? Enfim, situações polêmicas. E no final do ano de 2024, o escândalo foi praticamente escancarado e todos puderam conhecer esse lado obscuro, pelo menos um pedaço em relação a isso. Uma situação com vários crimes, histórias super pesadas, conturbadas, no qual todos querem saber a verdade e quem também está envolvido dentre as situações. Tendo em vista que tudo isso caiu na mídia, obviamente que a polícia começou a investigar e de certa forma pegaram Diddy e isolaram ele. E agora, nesse ano de 2025, o julgamento oficial em relação aos crimes que ele cometeu está de certa forma em andamento e começou no mês de maio de 2025. Só que agora essa história ganha mais um novo episódio. Isso porque o Donald Trump acabou comentando sobre essa situação. Recentemente, no dia 30 de maio, Donald Trump acabou sendo questionado se porventura ele poderia conceder um perdão para o rapper Diddy, em meio a todos os crimes e também as polêmicas, porque o rapper está correndo grandes chances de pegar prisão perpétua. E a gente sabe como que funciona prisão perpétua lá nos Estados Unidos. Então, o Trump acabou respondendo essa situação. Ok? E aí aconteceu que nessa revista, essa matéria que foi publicada na revista Rolling Stones, tivemos também acesso a algumas informações sobre esse caso. Primeiro, o que o Donald Trump acabou respondendo em relação a isso? A pergunta foi a seguinte: há possibilidade de perdoar Diddy? E aí, Trump? E ele respondeu: não tenho acompanhado com muita atenção. Ele gostava muito de mim, mas acho que quando me candidatei, esse relacionamento acabou. Bem, ninguém perguntou. Eu sei que as pessoas estão pensando nisso. Eu olharia os fatos, então teria que averiguar toda essa situação. E o Diddy e o Trump, eles têm um ponto em comum porque eles frequentavam inclusive o mesmo ambiente. Por quê? Os dois já eram ali bilionários, né, muita grana, né, então estavam sempre no mesmo ciclo ali das festas que aconteciam, aonde estava ali o grande escalão, né, a galera da mídia, né, que simplesmente arrecada milhões, inclusive nos Estados Unidos, ok? Então era muito comum você encontrar essas pessoas nas mesmas festas. Só que isso antes, né, dele se candidatar, porque o Trump sempre esteve envolvido em eventos promocionais, lutas de boxe, apostas esportivas, então ele sempre esteve muito próximo dessas pessoas, tá? E depois que a matéria foi publicada, a matéria do Rolling Stones, o que aconteceu? Tiveram acesso a algumas pessoas ligadas ao Diddy. E o que aconteceu? Segundo a revista, a mensagem que foi publicada é a seguinte: que desde a vitória, então, em relação ao Donald Trump se tornar presidente, e foi algo recente agora, novamente, essa situação, né? Pessoas próximas ao Diddy tentaram fazer essa aproximação também com o pessoal do Trump, para tentar de alguma forma amenizar essa pena que ele pode acabar recebendo, que talvez seja aí uma prisão perpétua, ok? Então seria uma alternativa para aliviar essa pena, para que Donald Trump olhe com muito carinho tudo o que Diddy acabou fazendo, né? Meu Deus do céu. Então essa aproximação estaria acontecendo. Outro ponto marcante em relação a isso é se o Diddy gostava realmente do Trump ou não. Mas segundo o que foi revelado por uma fonte da revista, de certa forma o Diddy não gostava tanto assim do Trump, mas que essa aproximação seria a única possibilidade de poder livrar um pouco ele dessa barra pesada que ele vem sofrendo. Mas é aquela coisa, né? Você tem que ter responsabilidade sobre os seus atos. Então, se aconteceu toda essa polêmica, ele estava ciente que poderia dar ruim. E deu porque, de certa forma, dinheiro não compra tudo. Complicado, né? Porque ele achou que ia pagar um valor
e ninguém ia ficar sabendo de nada que aconteceu na verdade. Então é um assunto polêmico. E aí, segundo a matéria da revista, né? Há essa aproximação dos funcionários ali, das pessoas próximas do Didi com funcionários do Trump, tá? Para que se torne público em conhecimento do presidente as situações que aconteceram, para que possa talvez aí aliviar essa pena do Didi em relação a todas essas polêmicas que envolvem aí o artista, né? Complicado. Então as fontes ouvidas pela revista afirmam que o rap nem gosta do Trump, mas está disposto a fazer qualquer coisa para poder sair da cadeia. Então é um assunto polêmico e ficou mais polêmico ainda após o Trump falar sobre isso, né? Questionaram e ele acabou respondendo nesse último dia 30, foi numa sexta-feira, dia 30. Ele respondeu e ele cita: "Não tenho acompanhado com muita atenção. Ele gostava muito de mim, mas acho que quando me candidatei, esse relacionamento acabou. Bem que ninguém perguntou. E eu sei que as pessoas estão pensando nisso. Eu olharia os fatos, tá?" E aqui no nosso canal a gente publicou, inclusive, um vídeo em relação à confusão do Trump versus o Elon Musk, tá? O Elon Musk recentemente criticou o Trump em relação às tributações, né? Querendo ou não, isso afeta os empresários lá dos Estados Unidos. E aí, rolou uma treta porque o Elon Musk decidiu fazer um exposed ali praticamente, né, apontando que o Trump estaria naquela lista do Jeffrey, né? Enfim, aquela lista com vários crimes, né? Aquela lista de clientes do Jeffrey. E, inclusive, o próprio Trump tinha uma conexão com o Jeffrey, eles tinham ali, de certa forma, uma boa relação, tá? Então, as histórias estão se ligando, de certa forma, o pessoal vem fazendo referência e sobre esse tema, querem saber muito qual vai ser o posicionamento do Trump diante essa história, inclusive, do Didi, e também como que vai ser essa situação, porque o Elon Musk falou que a verdade logo logo vai aparecer e todos vão conhecer quem é o verdadeiro Trump, tá? Envolvido supostamente aí também em crimes, ok? Complicado, é um assunto muito polêmico e vem gerando bastante repercussão, tá? Afinal, qual a sua opinião sobre isso? Me conta aqui que eu quero saber, e a gente tá de olho em relação a esse julgamento do Didi, né? Será que ele vai pegar prisão perpétua? Depois de tantas testemunhas, né? É o mínimo, né, gente? Meu Deus do céu. Não esqueça, deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e até a próxima conexão.